Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo, espero que gostem. E hoje iremos tratar da prova CFO PEM Bahia do ano de 2019. Em especial, a questão 61. Uma questão relativamente difícil. Relativamente porque, para você, possa ser que seja uma questão tranquila, mas a considero difícil. Bom, antes disso, gostaria de salientar que vocês estão esquecendo o like. Pessoal, não esqueça o like. É muito importante para mim o like de vocês. Assim sei que esse material faz sentido e continuarei fazendo mais vídeos. Bom, vamos fazer o estudo da questão 61. Veja bem, quero reforçar mais uma vez. Acaba sendo exaustivo isso, mas é importante para aqueles que irão fazer o concurso CFO PEM Bahia 2022 que faça questões anteriores de prova. A Banco NEB, ela não é diferentona. Ela não é uma banca extraterrestre. Ela irá construir suas questões a partir de um conhecimento já afirmado, através de questões já feitas. Vai guardar íntima relação com outras questões. Não é novidade isso. Apesar de a Banco NEB ser uma banca específica. Por quê? Porque o caderno de questões dela é restrito, não há muitas questões para ser feitas. E isso acaba gerando em nós uma falsa percepção de que é uma banca estranha às demais bancas. Não, é uma banca qualquer, uma banca como qualquer outra. E como é que eu consigo desenvolver e fazer uma boa prova? Conhecendo, estudando a parte teórica, claramente, e fazendo questões de prova. Várias questões de prova, porque uma ou outra questão irá se assemelhar muito com aquilo que a UNEB irá propor. E vou provar isso para vocês. O que eu estou demonstrando aqui é um fato. Eu vou mostrar para vocês isso. Bom, a prova UNEB foi feita no ano de 2019. Essa prova aqui, que foi feita pela Universidade Federal do Pará, no ano de 2019 também. Porém, ela ocorreu antes da prova UNEB. Então, se eu tivesse feito essa prova, ou essa questão específica aqui, a 32, eu conseguiria desenrolar essa questão 61 da Universidade do Estado da Bahia. Vamos resolvê-la. A partir da Constituição Federal de 1988, há uma redefinição, vejam, uma redefinição. O que isso significa? Nós estamos tratando de uma perspectiva contemporânea, uma redefinição do Estado brasileiro, bem como dos direitos fundamentais. Desde o seu preâmbulo, a Carta Cidadã de 1988 projeta a instituição de um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito. A responsabilidade do Estado na consolidação da cidadania. Vou dar uma pausa aqui para explicar que cidadania você precisa levar na alma para a prova CFO PEM Bahia. Se você não sabe o que existe uma cidadania em sentido amplo e uma cidadania em sentido estrito, procure saber. Muito importante para a prova CFO. A responsabilidade do Estado na consolidação da cidadania está centrada em três elementos essenciais que são a indivisibilidade e universalidade dos direitos de cidadania e o processo de especificação de sujeitos. Eu vou até colocar em outra cor. Processo de especificação dos sujeitos. Em relação ao terceiro elemento, é correto afirmar que, bom, ela queria que você conhecesse, a banca queria que você conhecesse o que se trata o processo de especificação de sujeitos. A alternativa correta é a alternativa A. Você poderia ter respondido essa questão por três formas. Há três formas de responder essa questão. Primeiro, chutando, porque é uma questão difícil. E caso eu não conheça esse termo, eu chutaria.
Então, poderia acertar chutando, que é o que nós queremos afastar, esse tipo de acerto. Você poderia acertar por conhecer o processo de especificação de sujeito, seja em aulas sobre direito constitucional, seja em aulas de direitos humanos. Ou a terceira forma, que é o que eu quero abordar com vocês. Conhecendo, ou seja, uma perspectiva de fazer questões, ou seja, um entendimento formativo da questão, interpretação de questões anteriores, conseguiria responder essa questão. Essa terceira forma é que eu quero provar para vocês aqui a importância de se fazer questões. Então, a resposta é a letra A. Cabe ao Estado. Quem é o agente? O Estado. Por meio de políticas públicas. Ao Estado, por meio de políticas públicas, introduzir o quê? Um tratamento especial. A quem? A grupos sociais. Qualquer grupo? Não. Grupos sociais específico, processo de especificação dos sujeitos. Um grupo especial, um grupo específico. Quais são? Que sofra forte padrão discriminatório. Então, nós temos aqui especificação do sujeito na alternativa A. Você poderia também, usando alguma forma, alguma técnica aí de estudo, de resolução de questão, ter também acertado, por exemplo, esses termos, essas alternativas que restringem, que limitam o entendimento, você poderia descartá-la. Por exemplo, aqui, sem qualquer discriminação. A responsabilidade do Estado concentra-se no desafio da extensão universal da cidadania, sem qualquer discriminação. Sem qualquer discriminação? É mesmo sem qualquer discriminação? E a discriminação positiva? Concentra-se na tarefa. Bom, você poderia usar alguma forma para responder. Mas questões anteriores vai ajudar você a resolver sua vida e resolver a prova do CFO. Veja esta questão, o nível dela. E veja a relação agora, a íntima, vou chamar assim, a íntima relação com a questão 32, promovida pela Universidade Federal do Pará no ano de 2019. Inclusive, esta questão de 2019 da UNEB, ela está endossada aí por um autor específico, por mais que não esteja aqui de modo explícito, mas de modo implícito, temos um autor específico aqui nessa alternativa 61, que aqui veio de modo expresso. Aqui é quem é essa autora, que é a professora Flávia Piovesan. É importante você fazer uma leitura, porque você já percebeu que a banca ela se inclinou, ela enveredou para essa autora em específico. Não custa fazer uma leitura, conhecer a obra, ainda que de modo superficial, mas é importante você conhecer essa nova forma de se pensar os direitos humanos numa perspectiva contemporânea, certo? A questão aqui, a primeira alternativa aqui a ser julgada, ela é verdadeira. E veja a relação com aquela outra questão da UNEB. A efetiva proteção dos direitos humanos demanda não apenas políticas universalistas, ou seja, não só políticas universalistas, mas também políticas específicas. Ou seja, não só políticas universais, mas políticas que sejam específicas também. Endereçadas a quem? A grupos socialmente vulneráveis, enquanto vítimas preferenciais da exclusão. Veja a relação entre as questões. Veja a relação. Isso nos mostra, na verdade, a importância de se fazer questões anteriores. Veja a relação entre as questões. Veja a relação entre as questões. Com isso eu finalizo mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, pessoal, para eu entender que está tendo algum valor esse material. E até uma próxima oportunidade. Valeu!